Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O setor imobiliário em Mato Grosso do Sul vive um momento de expansão impulsionado pelo crescimento do estado, mas, por outro lado, tem enfrentado algumas questões complexas, inclusive, nesse assunto. E para poder falar um pouquinho mais sobre esse setor e também sobre o trabalho da Plan Loteamentos, eu vou conversar agora com o diretor-presidente da Plan, Rubens Filinto. Bom dia, Rubens. Obrigado pela participação aqui no Giro. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos os ouvintes aí do Grupo Feitosa de Comunicação. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Rubens. Vamos começar falando justamente sobre essa atual fase do setor imobiliário aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Como que o senhor avalia esse momento aqui em Mato Grosso do Sul? Veja, Carlos, Mato Grosso do Sul está vivendo um momento muito especial, muito positivo, e eu vejo com muito otimismo por tudo isso que tem acontecido aí na estrutura do estado, grandes indústrias vindo para cá, pessoal do eucalipto, pessoal da laranja, enfim, é um estado que está vivendo, que é a bola da vez no país. E isso é muito bom para todos os setores e também para o mercado imobiliário, não há dúvida. Mas, por outro lado, o mercado imobiliário, especialmente em Campo Grande, vem vivendo um momento de muita atenção diante dos últimos acontecimentos, como a questão da cassação das licenças para as obras no entorno do Parque do Prosa e também em relação à tributação. O mercado está muito preocupado, nós estamos muito preocupados com a questão da reforma tributária e também essas questões dos tributos municipais, que às vezes podem atrapalhar um pouco aí a atividade. Já que o senhor deu a deixa justamente sobre esse assunto relacionado a essa tributação do IPTU aqui na capital, como o senhor vê essa questão da tributação municipal aqui na nossa cidade? Tributação como um todo, né, Carlos, é um assunto bem sensível, não só no âmbito municipal, mas também federal, estadual. Hoje o mercado vive uma incerteza grande em relação à reforma tributária. Ela começa a entrar em vigor já ano que vem e a gente não sabe ainda muito qual será a extensão do seu reflexo. O seu reflexo deve ser negativo, mas a gente ainda não conseguiu mensurar. Por outro lado, em relação à questão do IPTU, que é uma questão mais local, uma audiência pública realizada recentemente apurou quase uma dezena de problemas graves e estruturais na cobrança do IPTU. Por outro lado, a gente viu de uma forma positiva, porque o Executivo reconheceu esses problemas com maturidade e se mostrou disposto a construir soluções, né? Então, por esse lado, a gente tem aí um certo otimismo que de agora em diante se consiga construir em uma conversa do Executivo, com o Legislativo, com as entidades organizadas, com o próprio Ministério Público, uma solução para todos esses problemas encontrados em relação ao IPTU em Campo Grande. Agora, Rubens, um outro assunto também é justamente em relação à situação das obras, né, em torno do Prosa. É um assunto também bastante atual para quem é da área do setor imobiliário, né? A questão das obras no entorno do Prosa, eu vejo que a situação atual está trazendo uma insegurança jurídica muito grande, né? Eu não estou discutindo aqui, vamos dizer, o micro do assunto, mas o macro as obras, elas foram feitas na esteira da lei, elas têm alvará, elas têm toda a documentação necessária. E a mudança da regra do jogo, já com o jogo em andamento, ela é muito perigosa, né? Então que se estabeleçam regras e que essas regras sejam cumpridas, né? E não depois que uma obra já está em andamento,
ter uma mudança nesse sentido, sabe? Isso é muito ruim, isso causa um ambiente de negócios muito prejudicial para a cidade. Isso no longo prazo pode ser muito ruim, inclusive para a arrecadação do município, inclusive para o preço dos imóveis, né? Então eu vejo isso com muita cautela e a sociedade precisa refletir muito em cima desse tema. Não é um tema simples e precisamos ter muita maturidade para sentar e resolver isso. Agora, um outro tema sensível na área, Rubens, eu acredito que seja a questão da mão de obra também, né? É um setor que está em expansão aqui no nosso estado, mas é importante falarmos aqui justamente da falta de mão de obra também no setor, na área da construção civil. Recentemente recebemos aqui diversos representantes de diversos setores, né? E todos falam a mesma coisa. E quando a gente pega aquele boletim que a FIEMES divulga todo mês, falando das contratações no setor industrial, a área da construção civil sempre está lá, né, no top 3. Foi a segunda área que mais empregou, foi a segunda área que mais ofereceu vagas. Sim. Como que hoje o senhor analisa esse atual cenário da falta de mão de obra na construção civil diante desse boom do setor imobiliário aqui no nosso estado? Olha, eu vou falar por mim, tá? Por favor. Até porque essa resposta é um pouco polêmica. Então falo pela vivência na empresa que eu dirijo. Uhum. Hoje a gente tem regras muito duras, temos compliance, temos governança. E o que atrapalha, a mão de obra tem. O que atrapalha muito a contratação é que a gente quer fazer a contratação como manda a lei, através da CLT, ou se você vai contratar empreiteiros, você precisa da nota fiscal, né? Então, e muitas vezes essa mão de obra não quer ser registrada para não perder os benefícios de programas sociais, olha aí, como Bolsa Família e tal. Então, se você quiser, às vezes, contratar essa mão de obra sem nota ou sem registro, você encontra essa mão de obra facilmente. Mas quando você precisa registrar, que é o caso das empresas organizadas, da indústria, como é o nosso caso, a gente realmente tem muita dificuldade, sim. É isso, agora são 7h49 em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando com Rubens Filinto, diretor-presidente da Plan Loteamentos. Vamos falar agora sobre as especulações, né, dos vazios urbanos. Qual que é a visão do senhor diante desse tema, Rubens? Essa sua pergunta é muito boa, Carlos, porque assim, eu gosto de manter sempre a minha mente muito aberta e eu nunca pego a primeira informação que chega para mim como verdade, sabe? Eu gosto muito de ao ter um tema, estudá-lo e tentar entender esse tema. E o vazio urbano hoje, ele está muito ligado, ou se tentam ligar o vazio urbano a uma especulação imobiliária. E eu não concordo com isso, acho que é uma visão muito simplista e talvez uma visão que possa ter aí um interesse até de arrecadação de impostos. Por que eu te digo isso? Primeiro, o vazio urbano, boa parte do vazio urbano está nas mãos do próprio município. Todo bairro tem uma área verde ali, uma área pública, que é do município. Fora as outras áreas que o município detém. Outra parte desse vazio urbano, ele está representado por áreas da União. E quando a gente fala áreas da União, elas são diversas, mas eu posso citar aqui, por exemplo, o exemplo do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, que tem muitas áreas dentro do perímetro urbano. Uhum. Outro exemplo bem emblemático, assim, pela extensão da área, são as áreas da Embrapa, cuja parte dessas áreas estão no perímetro urbano, né? Ali na região da saída de Aquidauana. E aí sobram realmente áreas que estão na mão da população. Agora, essas áreas estão na mão, esses terrenos, de poupadores. Toda família, independente de classe social,
mais simples ao mais abastado sempre gosta de ter ali um terreno para sua velhice, ou uma casa própria para ter um aluguel, ou para morar na casa própria, enfim. E sempre tem um terreno que faz parte da poupança dessa família. Certo. Né? Então falar lá que aquela senhorinha do bairro, que com a economia dela comprou um terreno para garantir a velhice dela, ou aquele pai de família que comprou um terreno para garantir a faculdade do seu filho, né? Dizer que essas pessoas são especuladoras, eu acho até temerário, né? É lógico que nas cidades você pode ter um ou outro investidor que tem um interesse numa valorização imobiliária, numa área grande, mas você vai contar nos dedos das mãos, não chega a 5, né? Então você vai pegar 950 mil habitantes, que às vezes estão poupando ali, fazendo uma poupança, uma reserva de valor, fazendo ali uma riqueza, uma reserva de riqueza, chamá-lo de especulador é muito ruim. Outro ponto interessante, Carlos, e até aí para todos os ouvintes do Grupo Feitosa e até o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, é entender uma coisa importante. O vazio urbano, ele tem sim uma função social. E olha que ao falar isso eu posso ser muito criticado, tá? Mas vou enfrentar o tema. E por que eu falo que o vazio urbano ele tem uma função social? Porque o vazio urbano, ele deixa a nossa cidade verde, ele deixa a nossa cidade com menos trânsito. É no vazio urbano que a fauna se reproduz. É ali que o quero-quero vai botar um ovo, não é? Se você pegar um exemplo de São Paulo, lá não tem vazio urbano. Não existe. É tudo cinza, cimento, não é? E você vê lá o Coati atravessando a Avenida Paulista, como a gente vê o Coati, a família de Coati atravessando ali o Parque dos Poderes. Então, Campo Grande sempre tem ganhado prêmios de ser uma cidade verde, de ser uma cidade limpa, de ser bonita, que não tem trânsito, que tem muito verde. E se a gente transformar Campo Grande em São Paulo, tudo isso vai acabar. Outro ponto interessante é que é justamente no vazio urbano que a água das chuvas ou da drenagem superficial percola para o lençol freático. Em todo local que você impermeabiliza muito, você tem problemas de enchente, como foi no caso ali da Via Parque, que capta toda a impermeabilização dos bairros mais altos, né? Então, eu acho que estão explorando o tema vazio urbano de uma forma muito política. E a gente talvez precise ter um pouco mais de serenidade aí para abordar o tema, para que ele não seja usado simplesmente para aumentar a tributação de IPTU, por exemplo, com a justificativa de que o imóvel não foi ocupado, ele não cumpre sua função social, então ele tem que ser mais tributado. Ele cumpre sua função social, sim, à medida que ele é a poupança das famílias, e ele cumpre sua função ambiental, que é muito importante, tá? Muito bem, 7h55, e acho que é importante a gente falar aqui também que diante desses, o senhor comentou aí essa questão dos coatis, de Campo Grande ser uma cidade arborizada, e isso talvez é um dos principais motivos, né, que chamam a atenção do setor imobiliário para tornar Campo Grande um lugar bom para poder se investir quando a gente fala do setor imobiliário. Perfeito. Quais são os principais pontos que hoje o município precisa ter para poder atrair cada vez mais o setor imobiliário, Rubens? Veja, você tocou há pouco num ponto muito importante, que é a questão da geração dos empregos, né? A indústria da construção civil e a indústria imobiliária é uma geradora em massa de empregos, renda, desenvolvimento econômico, tributos. Ou seja, ela é uma mola propulsora das cidades. E para que Campo Grande atraia esses investimentos, é
preciso, Carlos, preservar um ambiente estável, um ambiente com segurança jurídica, um ambiente com segurança tributária, uma cidade onde os projetos se aprovem com certa celeridade, para que a gente possa atrair esses investimentos. Quando você tem uma cidade onde tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é burocrático, aí a legislação que foi criada não é cumprida, ou a gente não sabe bem como vêm os impostos, como eles vão ser lançados, os investidores vão embora, né? Então, a gente precisa cuidar muito do ambiente de negócios para o setor de construção civil em Campo Grande, viu? E falando justamente nisso, a Plan Loteamentos está completando 30 anos, 3 décadas, né? E ao longo desse tempo, Rubens, quais são os principais marcos que é importante destacar aqui para os nossos ouvintes dessa grande empresa? Você sabe que uma coisa interessante, Carlos, é que a gente tá completando, sim, 30 anos, né? Isso é uma data importante para nós. E agora me veio à memória que a gente caminhou muito lado a lado com o grupo Feitosa, sabe? Sim, legal. A gente sempre teve uma relação bacana, sempre tivemos anúncios e um ajudando, o grupo ajudando a gente a vender nossos produtos. Isso é muito bacana. Mas assim, a Plan é uma empresa que se orgulha muito da sua função social, sabe? Porque a gente se posicionou numa faixa de clientes. Hoje a gente é líder aí no loteamento vamos dizer, de popular no estado. E a gente se posicionou de uma maneira onde atendemos aquela população que não tem acesso ao crédito imobiliário tradicional. Aquela população que não consegue chegar num banco, seja público ou privado, e conseguir ali comprar o seu imóvel. Primeiro porque às vezes essa população não se encaixa nas faixas de renda, ou na comprovação de renda, ou no credit score necessário para obter esse crédito. E muitas vezes essa população também não possui os 30% necessários de entrada para você conseguir o crédito imobiliário em banco. Então, a Plan Loteamentos proporciona planos onde qualquer pessoa tem acesso ao crédito imobiliário. Primeiro porque a nossa entrada é muito acessível, está aí na faixa de 1 a 2% do valor do imóvel, quando que no mercado bancário eles exigem 30%, né? E além da nossa entrada ser muito acessível, a gente facilita o pagamento da entrada. Porque às vezes mesmo uma entrada de 2%, que corresponde aí 2, 3 mil reais, a pessoa às vezes não tem. Então a gente facilita, a gente parcela essa entrada. E também não exigimos comprovante de renda. Às vezes se a pessoa tem ali uma restriçãozinha, passa e é aprovado. Então a gente tem um papel importante até no sentido de diminuir o déficit habitacional, de ajudar as agências municipais, estaduais de habitação a atender essa classe menos favorecida, né? E assim, a gente ajudar famílias a realizarem o sonho da casa própria é um propósito muito bacana, né? E isso enche de orgulho toda a equipe da Plan e a gente trabalha muito feliz dentro desse cenário. Muito bem, eu conversei com Rubens Filinto, ele que é o diretor-presidente da Plan Loteamentos. Rubens, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e um abraço aí para todos os ouvintes do estado todo que estão escutando aí o Giro Estadual de Notícias. Agora são 8 horas e 1 minuto. Vamos agora